Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 30 de setembro, memória de São Jerônimo, patrono de todos aqueles que estudam a Palavra de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de São Jerônimo, patrono dos exegetas, patrono dos biblistas, patrono de todos aqueles que se interessam pelo estudo, pela meditação da Palavra de Deus. E nada melhor do que escutarmos esse Evangelho um pouco, vamos dizer, diferente, talvez até estranho, o fato de poder pensar, Jesus diz: prestai atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Quem sabe também esse é o efeito da Palavra de Deus na vida de cada um de nós, meus irmãos e irmãs. Quando lemos a Palavra de Deus, muitas coisas que podemos ler da Bíblia podem não ser compreendidas por nós. Nós muitas vezes precisamos da ajuda de alguém para que dessa forma então nós possamos entender aquilo que é necessário para a nossa vida. Então é importante nós podermos pedir sempre, como por exemplo esse trabalho que fazemos de poder meditar a Palavra de Deus, de podermos estar sempre presentes com a meditação diariamente na vida de cada um de vocês, para ser como uma primeira orientação para a meditação que você pode dar continuidade ao longo da sua vida. Então, a Palavra de Deus muitas vezes é lida, é refletida, e devemos sempre pedir ao Espírito Santo que possa nos ajudar a compreendê-la. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. A Palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, se você fizer uma experiência, você faz experiência dela, é algo que você, como um poço, cava, e quanto mais você cava, mais você encontra alguma coisa. Isso eu penso que é um dos grandes milagres que a Palavra de Deus tem, e que faz, inclusive, na nossa vida. Nós podemos olhar o mesmo texto, ler o mesmo texto e poder de diversas formas interpretá-lo, de diversas formas poder refleti-lo. Então, não devemos ter medo. Aqui os discípulos tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Nós não devemos ter medo hoje de poder perguntar, de ir atrás. Muitas vezes até é importante fazermos isso porque nós devemos procurar nas fontes corretas aquilo que precisamos para sanar as nossas dúvidas. Não procuremos em fontes que sejam duvidosas no que diz respeito à interpretação da Palavra de Deus, porque pode acontecer. Ou muitas vezes tirar o contexto de frases ou expressões da Bíblia para podermos interpretar de outra forma aquilo que na verdade não é o verdadeiro significado daquele texto bíblico. Então, no dia de São Jerônimo hoje, nós somos convidados a poder pensar como é esse meu relacionamento com a Bíblia, qual é o meu relacionamento com a Palavra de Deus. Quando eu compreendo o que essa compreensão provoca na minha vida, e quando não compreendo aquela palavra, qual é a reação que tem, e eu tenho a coragem, eu tenho a vontade de poder ir e procurar saber e entender aquilo que eu preciso para degustar melhor essa palavra que é sempre vida na nossa existência. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.